Vamos então para a palavra de Deus dessa manhã. Eu tenho algo muito precioso da parte de Deus. Eu estou cada dia mais apaixonado por Jesus. Você também é assim, não? Parece um jargão, né? Falar, lógico, todos nós somos apaixonados por Jesus, né? Mas eu tenho me apaixonado pela pessoa de Jesus. Eu tenho me apaixonado cada dia mais pelo nome de Jesus. Eu tenho me apaixonado cada dia mais pela história de Jesus. Eu estou me vendo levado pelo Espírito Santo de Deus a mergulhar em Jesus, a entender Jesus, a compreender quem é Jesus para nós, né? Eu penso que quando a palavra de Deus diz que nós vamos viver uma unção de Elias, nós precisamos entender essa unção, que é a mesma unção que veio sobre João Batista, né? E João Batista veio anunciar Jesus, né? Quando João Batista é anunciado, fala, ele virá na unção de Elias, né? A unção do profeta, a unção daquele que traz as notícias. E João Batista trouxe a notícia, e a palavra de Deus fala que nesses últimos dias será derramada novamente a unção de Elias. Novamente nós vamos ser cheios dessa unção. Eu tenho me sentido impelido pelo Espírito Santo a entender essa unção e a voltar à essência dessa unção no Novo Testamento, no tempo da graça, onde nós fomos alcançados, que é de João Batista, que é anunciar esse Jesus, mas para anunciar eu preciso conhecer. João Batista dizia, vem um aí após mim, que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Vem um após mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água, mas ele vem fazer algo muito maior. Ele sabia do que ele estava falando. E eu preciso saber também do que eu estou falando. E a pergunta para mim e para você nesses dias comecei na semana passada pregando sobre isso, não sei se você se lembra, mas eu perguntei, quem é Jesus para você? Quem é a pessoa de Jesus? Será que nós estamos apenas como religiosos, né? Que aprendemos por repetição, ou sei lá, por osmose, né? E aí nós colocamos Jesus num lugar que é muito menor do que realmente Ele é. Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor das nossas vidas. E além disso, nós temos que entender aonde Ele está, né? São duas coisas importantes nesse tempo, nesses últimos dias da igreja. Entender quem é Jesus, aquele que virá buscar a sua igreja, aquele que virá buscar a noiva. E a segunda coisa, onde Ele está agora, né? A palavra de Deus fala que Ele está à destra do Pai, sentado à destra do Pai, aguardando para que tudo seja colocado debaixo dos seus pés. O que vai ser colocado debaixo dos pés do Senhor? O que vai ser entregue a Ele? Quem vai fazer isso? Quem são os que vão fazer isso? Quando Ele vem à terra, Ele diz o seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí quando Ele vai embora, Ele fala, toda autoridade me é dada no céu e na terra, agora vão e façam. Então nós já vivemos o reino dos céus, amém ou não amém? Amém ou não, querido? Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, não espere para o céu, fala com ele, não espere para o céu, fala com ele aí, para viver reino do céu. Amém? Não fique esperando acontecer um negócio mirabolante, um arrebatamento triunfante, né? Você fala assim, não, lá eu vou viver. Não, Ele falou que chegou. Jesus fala a verdade, amém ou não, querido? Ele é a verdade, amém? Então Ele diz assim, ó, já chegou, é chegado o reino dos céus. Então nós já vivemos o reino dos céus. Aí no final Ele fala, agora eu tenho poder, me foi dado o poder, agora vocês vão e façam. Vocês vão e façam por quê? Porque vocês são meus imitadores, vocês estão comigo. Eu lhes dei, querido, isso é tão poderoso na nossa vida, porque parece que fica uma lacuna, não parece? Eu tenho poder e você vai e faz. Ué, mas o poder é seu e eu que faço? Né? Mas por que Jesus fala isso? Porque ao aceitá-lo, Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Então se eu tenho o direito de ser filho de Deus, você está entendendo, amém? Então eu também tenho o poder como filho de Deus. Amém? Então por isso que ele está dizendo, olha, eu sou filho de Deus, me foi dado o poder.
mas a vocês também, porque vocês também são filhos de Deus quando vocês me recebem como filho de Deus. Isso muda toda a nossa vida. E aí Jesus começa a ficar mais próximo do nosso entendimento. E aí, se você quer estudar Jesus, se você quer entender de Jesus um pouco, você precisa estudar o livro de Isaías. Você precisa se aprofundar em Isaías. E Isaías tem uma característica muito interessante, porque Isaías, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele fala daqui, ele fala para Jerusalém, para Israel, depois ele fala para os gentios, depois ele volta em Israel, ele fala de Jesus antes, ele fala de Jesus depois, ele fala de Apocalipse, ele fala do nascimento, ele faz um apanhado geral muito precioso, mas com muitas idas e vindas. E aí você pode falar assim, mas por que é assim? Por que não é mais didático? Por que não é mais... Porque ele está falando da eternidade, querido. Ele está falando da eternidade, e a eternidade é assim, né? Na eternidade, a Bárbara está ali com o bebê dela na barriga, mas na eternidade já nasceu. Na eternidade já existe. Na eternidade, ela está neném na barriga da Maura ainda, mas ela já está aqui, mas ela já está... Na eternidade tudo já aconteceu. Amém? Você está entendendo ou não? Então, quando Isaías tem essas visões e relata essas visões, a visão é a visão da eternidade. A gente precisa entender isso. Tudo, e aí é uma outra frase forte que às vezes eu falo e dá alguma questão, porque tudo que tinha para ser feito já foi feito. Jesus já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou o terceiro dia, Jesus já venceu a morte, Jesus já provou que é possível, Jesus já amou mais do que todos, Jesus já perdoou mais do que todos, Jesus já nos ensinou tudo que precisava ensinar, tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é com a gente, agora é comigo e com você. Ah, mas Ele não pode me curar? Pode, mas toda a cura Ele já conquistou na cruz, amém ou não? Toda doença já foi vencida na cruz, amém ou não, querido? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Está na palavra de Deus, né? O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então nós podemos ter paz, shalom. Então todo o shalom do céu já existe, amém ou não amém? Jesus não está lá na fábrica de shalom, fabricando shalom, e mais shalom, aumenta aí a produção, porque o povo lá está pedindo mais paz, aumenta aí, acabou o estoque de paz, faz mais paz. Não, está tudo pronto, amém? Anjos que curam, cadê anjo? Traz anjo, porque tem que... Não, já está tudo pronto, ele já conquistou tudo isso, agora é com a gente. Como é que eu vou buscar paz? Como é que eu vou buscar saúde? Como é que eu vou buscar o que Deus tem para mim? Apocalipse fala sobre a última igreja, né? Fala, olha, compre de mim colírio para que você enxergue. Compre de mim, e é Jesus falando, compre de mim ouro para que você se enriqueça. Compre de mim vestes novas para que você se apresente digno diante de Deus. Está tudo pronto, já existe, agora você compra. Como é que você compra? Buscando, obedecendo, semeando e colhendo, amém ou não amém? Pedindo para o Espírito Santo de Deus agir em você, e deixando Ele agir, porque Ele foi para o céu, mas Ele nos mandou o Consolador, que está conosco todos os dias, se nós fazemos o que Ele manda. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, e então eu estarei com vocês todos os dias. Então tem um então aí, tem um assim. Vou estar com vocês se vocês estiverem comigo, caminhando comigo, querendo saber o que eu quero, querendo me obedecer, e nós vamos ver isso aqui, na vida de Jesus. Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 11. É um texto de promessa,
É um texto profético. Isaías capítulo 11. Amém? Você achou aí? Deixa eu abrir aqui na outra versão também. Deixa no telão para mim na NAA. Eu vou abrir aqui no celular, na NVT, eu quero ler nas duas versões. Diz assim, ó: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Fala comigo, renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara da sua boca e com assopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Só até aí. Só até aí por enquanto. De quem que Isaías está falando? De Jesus, do rebento de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Qual foi a promessa, a profecia sobre Davi? Que o reino de Davi jamais teria fim. Então Jesus é da linhagem de Davi, e Jesus, o reino de Jesus não tem fim, amém ou não amém? Ele reina sobre nós. Então está falando que do tronco de Jessé, da linhagem de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Então o que Jesus viria fazer? Jesus viria trazer um renovo sobre a humanidade. Que renovo é esse? Ele voltaria a ligar o homem a Deus. O homem estava perdido e cego, Jesus diz, né, como ovelha sem pastor. Ele está tentando se achar no meio da lei, no meio da religiosidade, e aí Deus o manda à terra, era promessa, né, desde lá de Gênesis e por todo o Antigo Testamento. Ele vem agora, ele traz um renovo. Quando nós começamos a nos relacionar com Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, necessariamente acontece em nós um renovo, porque nós estamos religados a Deus. O nosso espírito agora está ligado ao Espírito de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus tem como conectar-se conosco, tem como falar conosco, tem como ministrar sobre as nossas vidas, tem como mudar a nossa história. Esse é um renovo. Você já está tendo esse renovo na sua vida, amém ou não? Já existe isso, você sente isso? Você se sente desafiado a cada dia, você se sente encorajado a cada dia? Você se sente feliz por estar seguindo a Deus, por estar comungando das suas verdades todos os dias? Esse renovo tem que existir. E aí diz que esse rebento, esse bebê, esse filho, terá sobre ele, estará sobre ele o Espírito de Deus. Aí se você for lá para o Evangelho de João, se você for para os Evangelhos, você vai ver que no batismo de Jesus, o Espírito de Deus posa sobre ele, repousa sobre ele na forma de uma pomba, e ele ouve dizer do céu, Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É importante que isso aconteça fisicamente, visivelmente, para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra o que está escrito. E aí ele fala que esse Espírito de Deus é um Espírito de sabedoria, é um Espírito de discernimento, é um Espírito de conselho e poder, é um Espírito de conhecimento e temor a Deus. Se Jesus tem esse Espírito sobre ele, se eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor, e agora o Espírito Santo de Deus pode habitar em mim,
quais são os espíritos, quais são as ações espirituais que podem acontecer sobre a minha vida, que devem acontecer sobre mim. Eu não estou me comparando a Jesus e nem te comparando a Jesus. Eu estou dizendo para você que o caminho que Jesus abriu é para eu e você passar por ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já expliquei, já preguei uma palavra mais de uma vez aqui sobre essa passagem. Jesus está fazendo uma alusão ao templo, caminho, verdade e vida, pátio, santo lugar e santíssimo lugar. Nós precisamos passar por esse caminho, nós precisamos passar pelo pátio. O nosso relacionamento com Deus, ele tem a fase de pátio, ele tem a fase do conglomerado, do ajuntamento, das pessoas da eclesia, das pessoas estarem juntas. Isso é pátio. As pessoas iam para o pátio para sacrificar, para entregar, para se relacionar. Mas tem um lugar chamado santo lugar, e esse santo lugar é o lugar da lavagem, é o lugar da entrega, é o lugar do sacrifício, é o lugar onde as coisas ficam um pouco mais sérias, é um lugar onde nós somos chamados a um compromisso maior com Deus. Tem a nossa fase de santo lugar, e ele é isso tudo, ele é o caminho e a verdade. É um lugar onde a verdade é provada, é perguntado para mim e para você: você quer Deus mesmo? É isso que você quer? Você quer servi-lo mesmo? A prioridade da sua vida é essa? É o lugar da verdade, as coisas acontecem, é Jesus. Jesus é a razão da sua vida. E tem o lugar, a vida que é o santíssimo lugar, é o lugar da santidade, é o lugar do face a face com Deus, é o lugar do relacionamento que Ele rasgou o véu de cima a baixo, para que eu e você tivéssemos acesso. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida porque Ele abriu a vida, Ele deu a opção da vida dEle, para que nós tivéssemos vida. Precisamos entender isso, e precisamos entender o que isso muda na nossa vida. Quando nós estamos no santíssimo lugar, a que nós temos acesso? Nós temos acesso ao Espírito do Senhor, pairando sobre nós, agindo. Que Espírito é esse? Espírito de sabedoria. Levanta sua mão para o céu e fala assim: eu recebo em nome de Jesus, toda a sabedoria de Deus para a minha vida. Eu quero viver sabiamente. Fala com Ele. Eu quero viver sabiamente, quero decidir sabiamente. O que é sabedoria, querido? Sabedoria é conhecimento na prática adequada. Isso é sabedoria. Então olha para o seu irmão e fala assim: trata de aprender. Não tem como ter sabedoria sem aprendizado. Ah, mas Salomão pediu para Deus sabedoria, e Deus falou com ele que ninguém nunca tinha pedido, e Deus deu mais sabedoria para ele do que todo mundo. Mas ele era filho de quem, gente? De quem que Salomão era filho? De quem, gente? Fala. Davi. E Davi era o quê? Rei. Você acha que Salomão foi bem instruído ou mal instruído? Você acha que Salomão aprendeu bem ou mal as coisas? Salomão é estudado como o maior comerciante de toda a história. Salomão inaugurou comércios, negócios, empreendedorismo. Salomão era inteligentíssimo, ele não era só sábio porque Deus deu a ele sabedoria, ele tinha conhecimento de causa, ele conhecia das coisas. Aí Deus encheu ele de sabedoria, condição de decidir certo. Então nós precisamos ter o Espírito do Senhor. Eu quero ter o Espírito do Senhor, mas eu preciso ter conhecimento, pelo menos de Deus, pelo menos das coisas de Deus. O que mais que fala aqui? Fala que ele veio sobre ele um espírito de discernimento. Levanta sua mão para o céu e fala assim: eu quero ter, Senhor, discernimento das coisas materiais, emocionais e espirituais. Pede para ele. Pede para ele te mostrar as coisas, te fazer entender as coisas. Esse dia eu estava atendendo um pastor de fora, e ele me contando uma história, e eu virei para ele e falei assim: mas deve ter acontecido isso, isso e isso. Aí ele olhou para mim e falou assim: como é que o senhor sabe? Eu falei: não, eu não sei. Ele falou que deve. Eu falei: mas aconteceu exatamente isso. Como é que o senhor sabe que o senhor? Eu falei: não, eu não sei, querido. Estou falando com você aqui agora, eu estou dizendo para você que pelo que você falou,
deve ter acontecido isso. Isso se chama discernimento, querido. O Espírito de Deus traz discernimento sobre as nossas vidas. E não é só questão espiritual. Tem crente que tem medo de pedir discernimento para Deus, com medo de ver demônio. Não, eu vou começar a ver demônio, eu não quero ver demônio, eu não quero esse negócio. Não, para de bobeira, querido. Deus te fez corpo, alma e espírito. Ele vai te dar discernimento no corpo, na alma e no espírito. Viva no Espírito de Deus. Discernimento para trazer soluções para as coisas. Está com esse problema, mas se eu fizer assim vai dar certo. Viva o que o Senhor Jesus trouxe para você. O que mais? Espírito de conselho, espírito de aconselhar. Levanta sua mão para o céu e fala assim: eu quero ter o Espírito de Deus na minha vida de conselho, eu quero ter palavra de conselho, eu quero ser buscado para aconselhar pessoas. Conselho fala de experiência, querido. Conselho fala de autoridade, por isso que fala conselho e poder, porque fala de autoridade. Eu não vou buscar conselho com alguém que não tem autoridade sobre o assunto. Eu preciso saber quem tem autoridade sobre aquele assunto. Se eu quero saber sobre o quê? Sobre contrabaixo, eu procuro o Mauro. Se eu quero saber sobre bateria, eu procuro a Bárbara. Se eu quero saber sobre hambúrguer, eu procuro o Saturnino. E assim vai. Se eu quero entender como que eu fico casado muito tempo, eu procuro a irmã Cleudes. E assim vai. Eu tenho que buscar pessoas que têm autoridade sobre o assunto. Se eu quero saber sobre como fazer palha italiana, eu procuro a Isabela. E aí eu vou procurando pessoas que têm autoridade. Agora, Deus pode te dar palavras de sabedoria, palavras de conselho, para você mudar a vida das pessoas? Pode. E é isso que Deus quer te dar. Vai além de mim, vai além de você, vai além da nossa capacidade, é sobrenatural, é o Espírito de Deus. Não é o que você sabe, é o que Ele quer fazer você saber. É diferente. Agora, quando eu vou a alguém que tem mais autoridade do que eu, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo biblicamente. Querido, isso é tão poderoso, isso é tão desafiador, isso é tão... muda a nossa história. Quando eu chego para alguém e falo com ela, aqui, me fale sobre isso, me ensine sobre isso, eu estou fazendo o que a Bíblia manda. A Bíblia manda eu reconhecer o meu irmão. A Bíblia fala que o maior abençoa o menor. E quando eu chego para alguém e peço para me ensinar, eu estou dizendo, você é maior do que eu, me abençoa. Isso é Bíblia. Muda tudo. O céu se abre, os anjos falam amém. Um coral de anjos cantando nas alturas lá em cima. Desce Gabriel, desce todo mundo. Porque é céu aberto. É Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí vem uma revelação na vida do irmão. O irmão fala, não faça isso, faça assim. E muda tudo. Eu preciso entender isso. Amém? Olha para o seu irmão e vê se ele tem cara de quem dá bons conselhos. Vê aí. Olha para ele aí. Vê quais são as áreas que ele pode te aconselhar. Vê quais são as áreas que ele já venceu e que você não venceu ainda. Isso é outro ponto importante. Quebra o nosso orgulho, né? É outra coisa bíblica. Porque para pedir conselho, você tem que reconhecer que você está pior. Você tem que reconhecer que o outro já venceu e você não. Então tem que ter humildade. O que mais? Espírito de conhecimento. Olha como é que Deus é completo, querido. Ele fala que Ele vai te dar um espírito de sabedoria. Sabedoria é conhecimento na prática, mas Ele também te dá um espírito de conhecimento. Eu sempre tive admiração por aqueles pastores que decoram texto bíblico com referência, né? Não tem um povo assim? Por que em Gênesis capítulo 3, verso... Por que em Mateus capítulo... E por que em Apocalipse... E por que... Não dá nem de você conferir, né? Você já tentou conferir? Eu falei, vou conferir esse certo, não é possível, cara. Mas não dá nem tempo. E o cara vai falando, eu sempre tive admiração, falando, nossa, como é que pode, cara? Eu quero ser igual a ele. E um dia eu fui um pastor pregar, um pastor que mudou a minha vida, já está com o Senhor. E ele leu metade de um versículo, ele leu a metade de um versículo, e ele pregou 2 horas sem parar.
com a metade daquele versículo. E aí eu fiquei meio tonto, eu falei, peraí, mas o que eu quero? Eu quero só isso, o que eu quero? E eu fui orar, falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? E Deus falou claramente comigo, eu vou te fazer lembrar daquilo que você estuda, quando você menos espera. Eu vou trazer o conhecimento à tona. Não se preocupe em decorar a referência. E eu sou péssimo de referência bíblica, querido. Eu sou péssimo de saber endereço das coisas. Eu sei o versículo de cor, mas aonde está o texto, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de decorar. Eu não sou bom nisso. Mas de vez em quando alguém chega para mim e fala assim, como é que você teve aquela tirada no meio da palavra que você citou aquele versículo que mudou tudo? Eu não tive tirada nenhuma, não estava escrito em lugar nenhum. É o Espírito de Deus que traz. A pastora Karine falou assim, isso é engraçado, você fala que vai pregar uma coisa, chega no púlpito, você prega outra muito diferente. Por que você faz isso? Eu falei, não faço nada. Mas tenho conhecimento e Deus traz o conhecimento. Levanta sua mão para o céu e fala, Senhor Jesus, eu quero ter o mesmo espírito de conhecimento que o Senhor tem. Repousa sobre mim o espírito de conhecimento. Em nome de Jesus. O que mais que fala aqui? Fala que tem o espírito de temor do Senhor. Eu queria falar com você sobre isso nessa manhã. Logo depois, na versão NVT, que eu queria pegar esse versículo com você, ele fala assim, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aí no próximo versículo fala assim, ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Que nós precisamos desenvolver temor a Deus e ter prazer em obedecer a Deus. Eu queria quebrar nessa manhã na sua vida o desprazer da obediência. Por que é tão ruim obedecer? Por que é tão difícil obedecer? Por que foi embutido na nossa mente, na religiosidade, que obedecer? Eu vou te fazer algumas perguntas muito sérias hoje. Por que para servir a Deus, a religião, não é Deus que manda fazer isso, é a religião, nos faz abdicar de algumas coisas? A religião romana, por exemplo, um sacerdote não pode casar. Por quê? Porque Paulo disse que divide e tal, e aí é melhor se dedicar, mas pode ser por opção, não por obrigação? Eu sou livre, foi para a liberdade que Cristo me libertou? Sou ou não? Então eu posso escolher isso ou não? Por que a gente tem que se obrigar? Você fala assim, bispo, mas nós não somos daquela religião romana. Não, mas eu vou chegar lá, calma. Por que para ser uma mulher dedicada ao ministério, precisa fazer voto de pobreza? Não pode ter nada. E eu posso falar do que eu estou falando, porque eu tenho exemplos muito próximos na minha família. Eu tenho 2 tias que foram freiras. Uma fugiu do convento e se deu bem, a outra ficou, enfim. Então eu sei o que eu estou falando. Por que tem que ser assim? Por que quando você fala que você virou crente, né? O fulano virou crente, pode mais nada. Por que tem esse peso? Por que nós carregamos isso na nossa vida ainda por muito tempo? Mesmo estando na igreja, e muitas das vezes nós carregamos com medo de ir para o inferno. Não é por temor a Deus, não é por prazer na obediência, é com medo de ir para o inferno. Mas Jesus disse Isaías está falando que Jesus teria prazer em obedecer, alegria em obedecer, que a obediência traz bênção sobre a nossa vida. Por que os nossos filhos têm tanta dificuldade desde muito pequenininho em obedecer? Por que nós temos que ensinar a obediência o tempo todo? Porque o mundo jaz no maligno, mas você não jaz no maligno, amém? Você está em Deus, você é nova criatura, eu também. Nós temos a mente de Cristo, por isso que fala para nós renovarmos a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Toda vez que você tiver desprazer em obedecer, você fala assim, não mente, espera aí, é um prazer obedecer.
É uma honra obedecer. E eu vou te falar, querido, você vai ter esses desafios em todas as áreas da sua vida. Comece obedecendo a diaconia que está na igreja. Comece obedecendo aquele seu chefe enjoado. Começa obedecendo o seu pai e a sua mãe. Começa obedecendo o teu pastor. Não fala para mim que você obedece a Deus e desobedece o teu pastor, porque isso te faz mentiroso. Me perdoa. Não é verdade, não é bíblico. Então começa a desenvolver uma atitude de obediência. Uma atitude de verdade, de obediência, em ter prazer em obedecer. Lá em Volta Redonda nós temos diáconos, deve ter mais de 400 diáconos lá hoje. E eu não conheço todos os diáconos, logicamente. Conheço um ou outro. E um ou outro também se lembra. Tem diácono que está na diaconia hoje lá, que nunca me viu pregar. A maioria me conhece, mas alguns não me conhecem. Eu conheço o líder da diaconia, eu conheço as pessoas, mas não é todo mundo. E eu entro com o meu carro de estacionamento, paro o meu carro, abro o vidro e pergunto para o senhor, aonde o senhor quer que eu estacione o carro? Qual é a vaga que o senhor quer que eu coloque? Porque ele é autoridade, ali eu preciso obedecê-lo. E às vezes tem uma vaga mais próxima, mais fácil, e aí talvez um diácono que não me conhece, que não sabe que talvez eu vá ministrar lá, alguma coisa assim, e aí manda para outro falando, não, manda estacionar aqui. Mas se ele mandasse estacionar lá, eu ia, eu já fui. Um dia o diabo me fez estacionar no terceiro estacionamento, por lado de fora da igreja, lá do outro lado. Eu fui, problema nenhum. Ele é autoridade ali, fui de boa. Estacionei o carro, quando eu atravessei todo o estacionamento, e atravessei a rua e passei para o segundo, para poder passar para o primeiro, para depois chegar na igreja. Quando eu estou passando pelo segundo, um dos jovens falou assim, bispo, pelo amor de Deus, bispo, faz isso não. Estaciona lá. Eu falei, não, ele mandou estacionar lá, e eu vou obedecer ele. Eu tenho prazer em obedecer. Tenho prazer em alguém falar assim, poxa, ele é obediente. Você quer ter isso na sua vida? Você precisa ter isso na sua vida? É algo que está faltando na sua história. Obediência nos mínimos detalhes, querido. Falando para você porque essa é a característica de Jesus. Faz isso, vem aqui, vai lá, chega a tal hora, não chega, não faça, obedeça. Eu vou desafiar você nessa manhã. Se você decidir isso na sua vida, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vou dar a ruim primeiro. A ruim é que você vai ser desafiado nos próximos dias a obedecer. Você vai ser testado nisso. E a boa, se você passar, você vai ser muito abençoado. Pode ter certeza nisso. Absoluta certeza. Como nós fugimos das orientações que nos são dadas? Como? Mas eu estou fazendo algum acompanhamento com alguém, quando você dá uma ordem de obediência, acabou tudo, vai tudo por terra. Não, mas isso aqui não. Essa semana eu atendi uma pessoa, e eu disse para ela, se você não mudar isso aqui na sua vida, você não precisa voltar mais aqui. Você pode continuar frequentando a igreja, você pode ser membro da igreja, não tem problema nenhum, mas eu não vou te atender mais, nesse assunto. Por quê? Eu falei, porque eu tenho 4 anos, 5 anos que eu te atendo. Tem 5 anos que eu te falo a mesma coisa. Tem 5 anos que você não muda isso. Tem 5 anos que você está com problema. Tem 5 anos que você está depondo contra o reino de Deus. As pessoas estão olhando para você e falando, que tipo de crente é esse que não rompe? Você está depondo contra o meu reino, o reino do meu Deus. Eu não posso aceitar isso. Então não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Se você não estiver disposto a obedecer o que eu estou te falando e mudar isso na sua vida, não volte mais aqui. Será que a gente tem coragem de fazer isso por Deus? A desafiar pessoas a serem de Deus de verdade? A obedecerem a Deus de verdade? Ou nós estamos fazendo política da boa vizinhança para não perder ninguém? Para se dar bem com todo mundo? Jesus não fez política com ninguém. Jesus foi filho de Deus, e Ele espera que nós também o sejamos. Amém?
ele tem prazer em obedecer, e aí ele fala assim, ó, não julgará pela aparência, olha, nem acusará com base em rumores. Querido, vamos mudar isso na nossa vida? Vão? Natal, vão? Presentinho de Natal, vão? Espera a segunda oportunidade, antes de julgar. Espera conversar. Quantas vezes você falou assim, nossa, eu nem imaginava que você era assim, a primeira vez que eu te vi, te achei tão metido. Primeira vez que eu te vi, te achei tão enjoado. Primeira vez que eu te vi, te achei tão bravo. Quantas vezes já falou isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Então deixa eu te falar, é só você não pensar, aí você não tem que falar, é só você dar a segunda chance. As pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, aquele dali eu não sei não, hein? Eu falo, também não sei, vamos esperar, vamos ver até onde vai dar, deixa as pessoas se apresentarem, deixa as pessoas se colocarem, se mostrarem. Mas pode ser uma decepção, mas nós também podemos ser uma decepção para as pessoas. Não podemos ou não? Eu esperava outra coisa de você, você foi uma decepção para mim. Eu posso ter decepcionado muitas pessoas na minha vida, mas me dá a oportunidade de mostrar quem eu sou. Não julgue pela aparência. Por que que Jesus foi crucificado até a morte de cruz? Porque ele não tinha, preguei domingo passado sobre isso, a aparência esperada. Ele não estava dentro do estereótipo desejado. E aí, porque ele não estava dentro, ele não é aceito. Quantas pessoas que passam pela nossa vida que estão fora do nosso estereótipo, querido? E a gente pega e fala, esse não, e é esse que sim. É bom contar testemunho dos outros, né? O nosso a gente esquece. Queridos, quantos de nós precisamos purificar, comprar colírio, purificar as nossas visões, para não julgar. E aí ele fala, além de julgar, ele fala, não acusará pelo que houve, pelos rumores. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde a gente ouve muita coisa. Filtra o que você ouve. Põe a mão no seu ouvido e fala assim, em nome de Jesus, eu quero consagrar meus ouvidos ao Senhor. Eu não quero ouvir porcaria. Eu não quero ouvir qualquer coisa. Eu quero ouvir aquilo que Deus quer que eu ouça. Parece brincadeira, mas não é, querido. Tem uma audição seletiva, escolha o que você ouve. Eu estou cuidando de gente deprimida, querido. Sabe o que fez deprimir? Jornal, noticiário. O dia inteiro vendo notícia. Morreu 10, morreu 20, morreu 50, morreu 1 milhão, morreu não sei o quê, e não sei o quê, está morrendo, e vai voltar, e voltou de novo, e morreu de novo, não sei o quê. Depressão. Ai, pastor, estou com medo de morrer. Mas por que você está com medo de morrer? Não, porque está morrendo todo mundo. Então, a primeira coisa é o seguinte, se eu morrer, eu vou para onde? A primeira coisa é isso. Tá. Mas então o sono liga. Ligo? Lógico que eu ligo. Mas eu não posso deixar essas notícias acabarem com a minha vida. Deus fala para eu trazer à memória aquilo que me dá esperança. Domingo passado, estava assim muita notícia dentro de casa, lá em casa e tal, e um fala, e outro fala, e outro fala, e outro liga, e outro manda mensagem, assim, estava um clima pesado. Eu fui lá, desliguei a televisão, coloquei lá uma playlist para tocar na hora do almoço, falei, Espírito de Deus, reina aqui agora, que em meia hora mudou tudo. Daqui a pouco ele estava adorando a Deus, daqui a pouco o meu sogro estava falando, essa música é bonita, daqui a pouco a pastora Carla estava cantando, vai mudando os ares, traz à memória aquilo que te dá esperança. Cuidado, não julgue as coisas pelo que você ouve, não julgue as pessoas.
Se tem uma raça que é julgada nessa terra, é pastor, querido. Não tem jeito, todo mundo julga pastor. Se o pastor tem, é pecador, é ladrão. Se o pastor não tem, é miserável, não vive o que prega. Se o pastor faz para aparecer. Se ele não faz, ele é insensível e não faz. Se ele vai, é porque ele só fica indo. Se ele não vai, é porque ele é preguiçoso e nunca vai. O tempo todo. Aí se eu ficar ouvindo isso o tempo todo, eu morro. Aí eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ontem aconteceu. Nós temos uma equipe ministrando lá em Eugenópolis hoje. Saíram 4 horas da manhã, você sabia disso? Não, né? Saíram 4 horas da manhã para ministrar lá em Eugenópolis. Hoje. Ontem de tarde, Deus falou comigo assim, pega o seu carro e manda eles irem no seu carro. Na hora, peguei o telefone, querido, passa aqui em casa, pega o carro e vai para Eugenópolis no meu carro. Não, mas não tem necessidade, está tudo certo. Pega o meu carro e vai no meu carro. Foi Deus que falou. Ponto. Ah, por que tem que ser no seu carro? Ah, por que? Não sei. Deus mandou, não sei. E eu quero obedecer a Deus. Amém? Você também quer, não? Eu preciso terminar. Se você pegar esse capítulo 11, se você está anotando aí, se você quer aprender um pouquinho mais, se você pegar esse capítulo 11 de Isaías e comparar com o capítulo 42 de Isaías, capítulo 61 de Isaías, você vai ver algo muito interessante. Esse capítulo 11 é o profeta falando de Jesus. No capítulo 42, ele vai falar como que Deus profetiza, fala sobre Jesus. E no 61 vai falar o próprio Jesus dizendo dele mesmo. Ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí se você for no capítulo 11, só para poder fechar essa visão, eu li até o 5 com você. Se você ler o versículo 6 do capítulo 11, vai falar assim, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e o pequenino os guiará. Então, está falando de Jesus rebento lá, nascendo, e agora começa a falar de outra coisa, porque quando que isso vai acontecer? No grande e terrível dia do Senhor, amém? Quando haverá paz completa, o leão andará junto com o cabrito, e não será uma besta fera, amém ou não amém? Você está entendendo? Como é que junta essas duas coisas no mesmo lugar? A eternidade. É a eternidade, é assim que vê, é assim que é. Está tudo pronto, querido, está tudo estabelecido. Agora nós que vamos conquistando esse lugar, nós que vamos dando passo a passo em direção a isso. Então esteja atento e tenha Jesus como foco da sua vida. Esteja atento e tenha Cristo como centro dos teus pensamentos. Deixa eu te falar, nós estamos terminando 2020, um ano difícil, não foi um ano fácil, mas foi um ano vitorioso. Mas deixa eu te falar, tem desafios muito maiores para chegarem. Os desafios estão postos. Queria te desafiar a colocar Deus na sua vida, colocar Jesus na sua vida como centro da sua vida. E parar de ficar achando que outras coisas podem te levar a algum lugar. É Jesus, querido. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. O Espírito do Senhor está sobre a minha família. O Espírito do Senhor está sobre a minha casa. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me fará trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. É isso que fala Isaías 61, e é o mesmo texto de Isaías 11. É a mesma coisa. O Espírito do Senhor